Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, presbítero Silvio Moura, trazendo informação com credibilidade. Desta feita, nós vimos aqui analisar um vídeo de um jovem talentoso, quero que os irmãos entendam isso. Não vou fazer uma crítica a esse jovem, porque senti ele que, apesar da sua idade, ele é muito centrado, tá certo? Muito centrado mesmo. Um jovem crente, tá certo? Então eu quero que os irmãos o respeitem, porque ele tem o meu respeito. Quero analisar apenas algumas colocações que ele fez, porque nós temos o cuidado de esclarecer aos irmãos que as coisas não são bem, às vezes, do jeito que a gente pensa, não é? Então eu não vou citar o nome do rapaz, do jovem, mas os irmãos, pelo roteiro aqui, os irmãos vão saber quem é. Eu quero desde já parabenizar ele, tá certo? Quero dizer que não tenho nada contra esse jovem, que ele passou a ideia de que é um jovem crente, irmãos. Eu o considero como jovem crente. Porém, apesar de muito inteligente, de um rapaz crente, sério, ele falou algumas coisas que a gente tenta aqui agora comentar. Primeiro, ele falou dos desvios dos novos convertidos em virtude dessas denúncias que estão sendo feitas, ventiladas, entre as quais eu faço, não é? Entre as quais eu faço. Então, ele falou dessas denúncias. E essas denúncias deviam ser ou estão sendo motivos de desvios das pessoas. Eu quero falar para esse jovem que esses desvios são feitos porque as pessoas citadas cometeram pecados ou estão sendo feitos porque nós estamos denunciando. Quero deixar bem claro que não existiria a denúncia se não houvesse os desvios de conduta e, portanto, não haveria escândalos. A gente precisa saber que para toda ação existe uma reação. E a reação não é a causa, é efeito. Então, se não houvesse escândalos, desvios na IADPE, não haveria, de alguma forma, esses escândalos. Os irmãos já viram esses escândalos nas igrejas batistas tradicionais, nas igrejas adventistas, nas igrejas presbiterianas? Vocês não enxergam isso. Não existe isso. Porque as coisas são feitas com transparências. Com transparência, desculpe. Então, só corrigindo. Eles não estão se desviando porque nós estamos divulgando. Nós estamos divulgando porque está existindo. Então, existe uma causa. A causa é desvios de condutas. 2. Ele falou no conselho de Gamaliel, que se encontra em Atos, capítulo 5, versículo 37 a 39, né? E Gamaliel diz: dai de mão a essa obra, porque se ela for de Deus, ninguém pode impedir. Se for dos homens, portanto, ela vai parar. Acontece que o sábio Gamaliel, que era o professor do apóstolo Paulo, ele disse uma coisa muito interessante. Quando ele disse isso, se você for em Atos capítulo 5, versículo 17, você vai ver o motivo. É porque os judeus estavam com inveja de Jesus Cristo. Aliás, da obra de Paulo, da obra dos apóstolos. Então, não é motivo para a gente ficar olhando as pessoas, digamos assim, diluindo a igreja do Senhor e a gente ficar calado. Então, o conselho de Gamaliel foi para um grupo de invejosos. E eu acredito que não é o meu caso. Não é porque eu já fui convidado para ser pastor, não aceitei. Não quis, porque eu sei que eu não tenho chamada para isso. Não é? Passando um carro de som aí, mas irmãos, eu acredito que ele vai ouvir mais o som aqui do meu microfone. Vamos lá. Então, Atos capítulo 5, versículo 17, você vai ver o motivo, não é? Não é o nosso. Depois, ai daqueles porque vem os escândalos. Lucas capítulo 17, versículo 1. Ele citou também essa questão. Por quem está vindo os escândalos? É por mim que estou publicando
ou é pelo senhor Ailton e a sua cúpula que está causando? Ai daqueles realmente, eu confesso ao Senhor e a qualquer um outro, ai daquele pelo qual vem escândalo. Eu não dei escândalo aqui, meus irmãos. Eu não tenho dado motivo na minha cidade de escândalos. Os irmãos me conhecem. Agora as pessoas precisam entender que o erro tem que ser dito às claras para todo mundo, inclusive não crentes. Inclusive não crentes, irmãos. Os não crentes precisam saber disso. O que é que um crente tem a esconder? O que é que as coisas que se fazem ao culto, porque são erros, são desvios. Então não tem problema nenhum. Depois, se o pastor Ailton está errado, é com ele e Deus. Se está envolvido em corrupção, é com ele e Deus. Imaginemos agora, vamos para 2 Samuel capítulo 2, versículo 22. Aí depois 2 Samuel capítulo 12, versículo 1 e 2. Vá lá, meus irmãos. Veja, eu vou citar um caso aqui, o caso de Davi. Davi, quando pecou, ficou em oculto. Natan, quando repreendeu, estava errado. A Bíblia, quando tornou público, está errada? Porque a Bíblia narra aqui a verdade, o fato, e foi muito grave lá. A Bíblia deveria estar escondendo, mas ela não esconde. Ela publicou. Natan foi lá e repreendeu. Então não é com Deus e ele, é com os homens, com ele e com Deus. Os profetas denunciam. Deus dá inspiração. E os errados que se aguentem. Então está aqui, na palavra de Deus. E esse exemplo que eu dei agora de Davi é um exemplo claro. Quando ele errou, quem foi falar com ele? Quem foi que dizer que a casa dele estava desmantelada? Foi Samuel. Deus falou com Samuel porque ele estava fora do prumo de Deus. E quem foi que fez saber essa história? A Bíblia. Então quem diz que a gente está causando escândalo está reprovando a palavra de Deus. Porque a Bíblia publica esses erros. Amém, meus irmãos? Glória a Deus por isso. É a palavra de Deus. É ela que publica, que torna público os erros dos homens de Deus. Mas nem por isso Deus os rejeitou, porque eles pediram perdão. Depois, se ele comprou votos, não importa. Importa. A lei de número 9.504 de 1997, no seu artigo 41, parte A, diz que é proibido compra de votos. Isso no mundo, como dizem, né, as pessoas dizem não crente, chamam não crente de ímpio. Isso no mundo dos ímpios. Ora, se uma coisa no mundo dos ímpios é pecado, como é que no mundo dos crentes não é? A lei diz o seguinte, que compra de voto torna o eleito inelegível por 8 anos, ele perde o mandato. E se o Ailton já deveria ter perdido o mandato. Ele comprou voto, e voto está aqui, ó, essa é lei. A lei 9.504 de 1997, seu artigo 41. Então, meus irmãos e meu amigo, isso é errado. E a gente não vai, né? Se ele comprou voto, não importa? Importa sim. A lei dos homens já pune. A lei dos homens. Imagine a lei de Deus. Deus permitiu que ele estivesse no poder, sim. Existem duas coisas que nós devemos separar. A lei, a vontade permissiva e a vontade diretiva ou imperativa de Deus. Ou ainda absoluta. Na vontade permissiva, Deus permite que o diabo tente as pessoas. Deus permite que a pessoa que a gente ama vá embora. Embora a gente pede muito para que não aconteça isso. Na lei permissiva, na vontade permissiva, Deus permite que um crente caia. Na lei diretiva de Deus, absoluta, imperativa de Deus, é diferente. Aí o que vai prevalecer é a vontade absoluta de Deus. Então dizer que Deus permitiu é pura verdade. Deus permitiu, mas no critério utilizado prova que Deus não tinha a vontade que ele fosse. Prova que Deus não tinha vontade que ele fosse. Porque ele foi de forma irregular. Ele está ali
num lugar que não é dele, de forma irregular. Então, Deus permitiu? Sim. Sim, meu jovem. Deus permitiu sim. Depois, quando você está focado em Jesus, o pastor pode ser o maior pilantra. Você não vai ver nada. Quando você está focado em Deus, você pode ser o maior pilantra. Aí eu vou deixar aqui, irmãos queridos, versículos aqui para os irmãos refletirem depois, tá bom? Eu quero ler em primeiro Atos, Mateus capítulo 14, versículo 14, para os irmãos terem uma noção do que nós estamos falando. Mateus capítulo 14 e versículo 14. Deixa eu ver, irmãos, se eu não cometi nenhum erro aqui de referência para passar para os irmãos. 14 de Mateus diz o seguinte: Jesus saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ele, curou os seus enfermos. Curou os seus enfermos. Meus irmãos, essa referência aqui eu acho que eu me perdi dela. Mas vamos para o livro de Samuel. Eu vou agora para o livro de Samuel. Eu vou dar uma pausa aqui, tá bom? Desconsiderem, meus queridos irmãos, a referência que eu lhe dei. E vamos para Mateus capítulo 3, versículo de 7 a 12. Observe lá, João Batista estava focado em Deus. E como é que ele diz? Ele repreende os fariseus hipócritas e diz que o machado está à raiz da árvore e que Deus limpará toda a ira. João Batista, porventura, não estava denunciando a elite da época? Isso, porventura, não está na Bíblia? Então, quem está focado em Deus, está focado em Deus. Isso sim, ele não se embaraça com essas coisas, com as coisas desta vida, porque a sua visão é em Deus. Agora, ele reprovar os pecados, isso é obrigação nossa. Reprovar as atitudes pecaminosas desses líderes, isso é como Jesus fez, isso também nós fazemos. Jesus disse: ai de vós, fariseus hipócritas. Então, é isso que eu tenho para dizer a esse jovem, tá certo? E ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse: se eu fosse um babão, eu seria um diácono. Isso mesmo, jovem. Se o senhor fosse dessa qualidade que fica trazendo presentezinho para as pessoas, com certeza o senhor já o seria. Que Deus abençoe sua carreira. O senhor tem muita carreira pela frente. Eu percebi que o senhor é sincero. Eu só trouxe esse análise aqui porque muitas pessoas também pensam dessa forma, não é? Não foi nem pelo Senhor. Que Deus possa abençoar a igreja dele e que nós possamos, irmãos, caminhar nesse caminho proposto por Deus a cada um de nós. Que Deus abençoe.